Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Intenções para a missa. 7º dia de Jovelino Aparecido Moreira, pelos falecidos Paulo César Marques, Sueli Araújo Lima, Eugênio de Lima, Maria Aparecida Lima dos Santos, Antenor Massaroli, Marlene Massaroli, Marco Antônio Rocha, Bruno dos Santos, Aline Magda Batista Morales, Romildo Bill, Valdomiro Filete, Rildo Requena, por todas as almas do purgatório, Pedro Navarro, em ação de graças a São José. Estamos reunidos no templo do Senhor, Casa da Liberdade e da Vida, para realizar nossa ação de graças ao Pai. A liturgia nos anima a acolher seus mandamentos e buscar neles luzes para a caminhada cristã. Em Cristo crucificado, nosso encontro com Deus, e façamos experiências do seu amor. Com o nosso canto, acolhemos a procissão de entrada. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior no teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, a esta Santa Missa do terceiro domingo do tempo da Quaresma. Quero saudar e acolher também aos irmãos e irmãs que, através do Facebook, se unem a nós e celebram conosco esta Eucaristia. Abramos o nosso coração à graça de Deus para podermos celebrar bem esta Santa Missa e voltarmos depois para casa realmente fortalecidos, para que ao longo desta semana que começa, possamos dar verdadeiro testemunho da fé que professamos. E neste momento do ato penitencial,
O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Humildemente reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus, nosso Pai. Fechando os nossos olhos, façamos o nosso exame de consciência, colocando nas mãos de Deus os nossos pecados e pedindo a graça do seu perdão, que há de nos purificar para podermos celebrar dignamente este santo mistério. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor tem palavras de vida eterna. Acolhamos a palavra que nos chama a viver em Cristo e formar templos vivos, nos quais Deus faz morada e manifesta sua presença. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não pronunciarás o nome de Deus, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo. Quem pronunciar seu nome em vão, lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras
A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, este Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas
que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Mais tarde, seus discípulos lembraram-se que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Porque existia o preceito de que o judeu, pelo menos durante a festa da Páscoa, devia ir à cidade de Jerusalém e ali em Jerusalém, no templo, oferecer a Deus o sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados e adorar a Deus. Então se explica este movimento grande de pessoas que durante os dias da festa da Páscoa, circulavam ali na cidade de Jerusalém. E é justamente por causa disso que nas imediações do templo existia uma grande atividade comercial. E o Evangelho diz muito bem para nós: vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas. Em primeiro lugar, os cambistas. Por quê? A moeda romana não podia ser utilizada ali nas imediações do templo.
E nós já sabemos o porquê. Porque na moeda romana estava impressa a imagem do imperador e uma inscrição proclamando o imperador como Deus. Portanto, era uma moeda impura e por este motivo ela não podia entrar no templo, de tal modo que, para alguém comprar alguma coisa ali no comércio existente junto do templo, em primeiro lugar tinha de fazer o câmbio da moeda, porque o templo tinha uma moeda própria. Só então a pessoa podia ir até ali, os vendedores, os comerciantes, e comprar o animal que seria no templo ofertado a Deus em sacrifício, que podia ser uma pomba, uma ovelha ou um boi, dependendo naturalmente da capacidade financeira da pessoa. E para a gente compreender a razão pela qual Jesus fez o que fez, não é? Expulsou do templo com um chicote de cordas, não é? Os vendedores e os cambistas que ali estavam. Para nós compreendermos profundamente o sentido deste seu gesto, precisamos ir para o final do Evangelho. Porque no último versículo, São João nos diz uma coisa muito importante a respeito de Jesus. Prestem atenção, São João Evangelista dizendo: ele não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Vejam que interessante. Porque num primeiro momento a gente até pode pensar, não é? Jesus estava errado. Porque os cambistas e os comerciantes estavam ali e o que eles realizavam era necessário. Porque se eles não estivessem ali fazendo o câmbio das moedas, se os comerciantes não estivessem ali vendendo os animais que no templo seriam oferecidos em sacrifício, como é que seria? Num primeiro momento, podemos até pensar que a atitude de Jesus foi exagerada, porque o comércio e o câmbio junto do templo, em um primeiro momento, parecem coisas boas e até mesmo necessárias. Mas diz-nos São João, Jesus conhecia o homem por dentro. E Jesus sabia muito bem que aquele comércio, que aquele câmbio existente ali junto do templo, de uma coisa boa que era a princípio, acabou se convertendo em uma realidade terrível, em virtude da exploração, sobretudo dos pobres, e da corrupção que ali, naquela atividade comercial e de câmbio, acabou se gerando, acabou se formando. De modo que algo bom, por conta da malícia, por conta da ganância do ser humano, se converteu em uma coisa ruim, que profanava o templo, que é a morada de Deus. Justamente por isso, Jesus precisava purificar o templo. Os estudiosos do Evangelho chamam este episódio de purificação do templo. Porque o que Jesus fez foi exatamente isto: limpar, purificar o templo, que é simbolicamente a morada de Deus, limpá-lo, purificá-lo daquela atividade comercial e de câmbio que legitimava a exploração, a corrupção e profanava assim o lugar santo em que Deus habita. Irmãos e irmãs,
E para nós compreendermos ainda mais profundamente este episódio do Evangelho, e para entendermos a razão porque dentro da Quaresma a Igreja nos propõe a leitura e a meditação deste trecho do Evangelho segundo São João, é preciso que nós olhemos para a cruz. Porque a purificação do templo, ela aponta profeticamente para a purificação do templo de Deus, que somos vocês e eu. Porque quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue pela nossa salvação, nada mais ele fez do que, por meio do seu sangue derramado, por meio da oferenda, da oblação, do sacrifício da sua própria vida no lenho da cruz, ele realizou plenamente aquilo que no templo ele realizou de maneira profética. O seu sangue purificou o templo de Deus, que somos nós, de tudo aquilo que, enquanto realidade de pecado, profana este lugar santo que somos vocês e eu, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. O pecado que vai profanando, que vai tornando impuro este espaço santo que é a nossa vida, onde Deus nosso Senhor quer morar. E neste tempo da Quaresma, é muito bom que nós nos perguntemos: será que a minha vida neste tempo não está como o templo de Jerusalém antes de ser purificado pelo Cristo? Será que o templo que somos nós não está contaminado, não está profanado por tantas realidades de pecado que nós vamos muitas vezes alimentando e guardando, e que impedem Deus de tomar posse deste lugar sagrado que é a nossa vida, onde Ele deseja morar? Pensemos, irmãos e irmãs, façamos este exame de consciência e peçamos ao Cristo Senhor que o seu sangue derramado na cruz pela nossa salvação não seja vão, mas realize também em nós esta ação purificatória neste tempo santo da Quaresma, ajudando-nos a eliminar, ajudando-nos a jogar para fora aquilo tudo que nós vamos alimentando pensando que é bom, quando na verdade é ruim, é mal, quando na verdade profana e torna impuro este lugar sagrado que o batismo assim fez, não é? Nos tornou templos de Deus, que é a sua e a minha vida. E é precisamente à luz do Evangelho que nós podemos entender o porquê, na primeira leitura da missa de hoje, nós lemos este trecho do capítulo 20 do livro do Êxodo. Se vocês prestaram bem atenção, ouviram que na primeira leitura foram lidos os 10 mandamentos. E esta leitura parece estar um pouco descontextualizada quando nós a confrontamos com o Evangelho. Mas vocês verão que as leituras estão em perfeita harmonia umas com as outras. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta nós cumprirmos à risca o mandamento de Deus, como tantas e tantas pessoas fazem. Não adianta cumprir à risca os preceitos de Deus, os preceitos da igreja,
se falta em nós aquilo que dá sentido à observância dos mandamentos. E o que é que dá sentido? O amor. O amor para com Deus, que se manifesta numa atitude de amor muito concreta, muito real, para com as pessoas com as quais nós convivemos. Foi o amor zeloso de Jesus pela casa do seu Pai, do nosso Pai, que o fez tomar aquela atitude aparentemente violenta em relação às pessoas que estavam ali comerciando, para purificar o templo e devolver ao templo a sua santidade. Foi o amor de Jesus pelas coisas do Pai que o fez tomar aquela atitude. E tem de ser também o amor manifestado no amor às pessoas, o amor a Deus manifestado no amor às pessoas, que vai nos ajudar a viver de verdade os mandamentos de Deus. De modo que as celebrações, de modo que os mandamentos, a observância deles e todas as atividades que enquanto cristãos católicos nós realizamos, não será simplesmente uma observância externa para que os outros vejam que a gente faz alguma coisa, mas será precisamente e exatamente uma atitude interior de amor para com Deus, que externamente se manifesta numa atitude de amor também para com as pessoas. Lembremos-nos do que diz o Evangelho. Nós enxergamos o externo, mas Jesus é aquele que nos conhece a partir de dentro. E para terminar a homilia, eu gostaria de comentar brevemente o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, que aparece como segunda leitura da Santa Missa de hoje. Diz São Paulo: os judeus pedem milagres, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo e este crucificado. Cristo e este crucificado. E a partir disso nós podemos voltar ao Evangelho, neste diálogo entre Jesus e os judeus, quando ele coloca como sinal que dá autoridade ao seu gesto, precisamente o fato de que o seu corpo será destruído na cruz, para depois de 3 dias ser levantado, ser reerguido por meio da sua ressurreição. Irmãos e irmãs, o templo em que se manifesta a glória de Deus, o templo em que acontece o encontro perfeito entre Deus e a humanidade, não é um lugar, é uma pessoa, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O templo precisava ser destruído, como de fato foi no ano 70 depois de Cristo. As tropas romanas colocaram o templo de Jerusalém no chão, e hoje dele só resta algumas ruínas naquilo que os judeus chamam de Muro das Lamentações. De fato, o templo precisava cair para vir à luz o templo perfeito do encontro entre Deus e a humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de morto, o evangelista São João nos diz que um soldado abriu o lado de Jesus com uma lança e deste lado aberto jorrou sangue e água. Santo Agostinho, comentando este fato, ele diz o seguinte: vejam com que palavra
o evangelista São João descreve o que aconteceu com Jesus. Ele não diz que a lança furou o seu lado. Ele diz: a lança abriu o seu lado. Porque quando a lança abriu o lado de Cristo, abriu-se a porta do templo que permite ao ser humano ter acesso a Deus. Neste tempo da Quaresma, irmãos e irmãs, contemplemos o nosso Salvador pregado na cruz. Contemplemos a chaga aberta no seu lado. E nesta chaga de amor, contemplemos aí a porta aberta para o santuário da verdadeira adoração, que não é um lugar físico, que não é um templo de pedra, mas que é a pessoa mesma de nosso Senhor Jesus Cristo. Só poderemos adorar a Deus, só poderemos amá-lo verdadeiramente, estando unidos a Cristo, estando no templo santo de Deus, que é Ele, no qual acontece o encontro perfeito e definitivo entre Deus e a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus é o templo do encontro entre Deus e a humanidade. Por meio dele, dirijamo-nos ao Pai dizendo: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Revigorai, Senhor, com a sabedoria da cruz de Cristo e a força da vossa palavra. A Igreja, comunidade dos fiéis e templo vivo do Espírito Santo, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Abençoai o Papa e todo o corpo eclesial, do qual Cristo é a cabeça, e dar-lhes perseverança na missão de evangelizar, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Movei as autoridades e todos os cidadãos a se decidirem a edificar uma sociedade ordenada segundo os preceitos da liberdade e vida, emanado dos 10 mandamentos, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Iluminai os teólogos e catequistas em sua missão de impulsionar a fé e favorecer o conhecimento e a vivência da vossa palavra, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Ajudai-nos a acolher os apelos da campanha da Fraternidade Ecumênica, que nos propõe encontrar o sentido da vida mediante o diálogo fraterno e olhar amoroso dirigido ao próximo, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino,
paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre. Pelos mares, os rios e as fontes nos recordam a Tua justiça, que nos levam a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre. Pelas bênçãos qual chuva torrente, Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para cantar a uma só voz. Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra
proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Destruí este templo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Jesus falava do templo do seu corpo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Jesus manso e humilde de coração. Veio Nosso coração semelhante ao vosso, Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. como era num princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ao final desta Santa Missa, eu gostaria de dirigir à família do Jovelino Aparecido Moreira, né, conhecido como Picasso, nesta Santa Missa do seu 7º dia. Gostaria de dirigir a vocês uma mensagem, uma palavra de conforto e de esperança. Não é? A fé cristã nos ensina e nos dá esta consoladora certeza de que a morte não representa o término, mas representa o início daquilo que jamais terá fim, a vida eterna, da qual este nosso irmão já começa a participar. Então recebam a nossa solidariedade e o nosso carinho neste momento de dor pelo qual vocês passam. E eu gostaria também de agradecer as pessoas que contribuíram para que fosse possível realizarmos ontem a promoção do pão, não é? Foram vendidos 80 pães, não é, dona Inês? 83. Então, na pessoa da dona Inês, que organizou a equipe, que trabalhou fazendo os pães, gostaria de agradecer a todos os que aí estiveram trabalhando, mas também agradecer a comunidade, não é? Que comprou e desta maneira nos ajudou neste momento assim tão delicado pelo qual nós estamos passando. Que Deus possa abençoar, não é? E retribuir a generosidade de cada um de vocês. E neste momento, voltemo-nos para a imagem da bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora das Dores. E nós queremos pedir a intercessão da Mãe de Deus, para que ela esteja ao nosso lado, neste momento em que o sofrimento nos visita a todos nós. E rezando esta Ave Maria, queremos pedir à Mãe de Deus, que esteja ao lado das pessoas que estão hospitalizadas, muito especialmente aquelas que estão nas UTIs, aquelas que estão aguardando um leito, às vezes não é de maneira assim tão precária, tão desumana, que ela esteja também ao lado das pessoas que estão desempregadas, quantas e quantas sem possibilidade de colocar o alimento na mesa de casa. Que ela, a Mãe das Dores, esteja também ao nosso lado neste momento em que a dor visita a humanidade inteira. Que ela ajude-nos a compreender que a dor das pessoas não é frescura e nem mimimi. A dor das pessoas é algo muito real, muito concreto. E só seremos cristãos de verdade quando, na medida das nossas possibilidades, ainda que pouco, fazermos alguma coisa para minimizar a dor, que às vezes a gente não sente, mas que é muito real nesta situação vivida pela humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. enquanto vigorar a fase vermelha no estado de São Paulo, as missas dominicais da noite serão celebradas às 18 horas. Portanto, neste domingo, no domingo que vem, e enquanto esta situação durar, a missa que era celebrada às 7 será celebrada às 18 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo feliz e uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vocês venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele